Vem, desce com poder. Esse mundo precisa de esperança. Esse mundo precisa de ti. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Desejamos mais de ti. Vem e desce com poder. Você pode dizer isso? Esse mundo precisa de esperança. Esse mundo precisa do Senhor. Aleluia! Declare na sua casa: todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Aleluia! Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Declare isso com todo o seu coração. Tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Hey! Tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de... Declare aí junto com a sua família, na sua casa, que Ele é a luz do mundo. Hey! Tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Tu és a luz, tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será, será. Levante as suas mãos. Todo aquele será salvo, será salvo. Tu és a luz do mundo, tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Você pode declarar: tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Declare, declare. Tu és a luz do mundo, minha esperança,
Eu quero te convidar, aleluia, a levantar um clamor aí na sua casa. Levante um clamor por nossa nação. Levante um clamor pelo Brasil, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Aleluia, se coloque em oração junto à sua família. Não permita que nesse momento nenhuma voz que não seja a voz do Senhor fale na sua casa. Declare: Senhor, enche a minha casa. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. E comece a adorar e a clamar ao Senhor. Comece a dizer para Ele, aleluia, o que você espera nesse tempo que Ele espera de você. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver e entender o que o Senhor quer de nós nesse tempo. Aleluia, Senhor, nós clamamos por nossa nação. Nós clamamos por todas as nações, Senhor. Nós queremos nesse momento levantar um clamor, o clamor da Tua igreja. Da Tua igreja que não para. Ainda que as portas físicas estejam fechadas, aleluia, as portas dos céus vão se abrir em todos os lares que clamam ao Senhor. Senhor, tem misericórdia da nação brasileira. Nos ensina a agir como filhos do Rei. Nos ensina a viver como filhos amados, Senhor. Tu tens o remédio que cura todas as feridas. Tu és o médico dos médicos. Só o Senhor tem a resposta. Comece a clamar a Ele, não perca tempo com outras coisas. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu quero sentir um pouquinho pelo menos do que o Teu coração sente. Ah, querido Espírito Santo, Ele se entristece quando nós estamos tristes. Peça ao Senhor que nos livre desse mal e nos permita voltar a nos abraçar. Nos permita, como a igreja, voltar a Te adorar em comunhão. Diga para Ele: Senhor, o que ainda falta para isso tudo passar? Eu quero aprender, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós não queremos atravessar isso e dizer apenas: eu sobrevivi. Nós queremos dizer: hey, eu venci essa batalha. Venci com experiência. Venci vivendo o sobrenatural no Senhor. Venci ouvindo o que o Senhor tinha para dizer nesse tempo. Não se permita no final disso tudo ser mais uma pessoa que diz: passou, eu sobrevivi. Eu estoquei alimento. Aleluia. Eu fiquei dentro da minha casa quietinho com a minha família. Ei! Peça ao Senhor para te ensinar, para te revelar, para que no final você possa dizer: eu venci, eu aprendi, eu vivi experiências sobrenaturais nesse tempo. Nesse tempo eu não podia abraçar, mas eu liguei. Nesse tempo eu não podia dar a mão, aleluia, mas eu liguei. Eu entreguei uma mensagem de Deus. Aleluias. Ore, ore na sua casa, clame ao Senhor. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Você crê? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, Deus é fiel. Hey. Basta somente esperar e vocês verão o que Deus irá fazer.
sabe por quê? Quando Ele estender a mão sobre esse mundo, hey, é a hora de vencer. Então louve na sua casa, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor tá invadindo o céu agora. Hey! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor na sua casa. Cante para que seus vizinhos ouçam. A gente precisa entender o que Deus está falando. Nesse momento a gente precisa entender. Sabe por quê, querido? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você crê? E olha só, vai passar. Basta somente esperar o que Deus irá. Eu creio, aleluias. Oh, aleluias. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então declare isso, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa o que está acontecendo, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, declare sobre a sua casa. Caminha comigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Exalte ao Senhor, adore Ele. Hey! Com muito louvor. Aleluias. Aleluias. Não tá entendendo, querido? Louve. Tá ansioso? Louve. Não sabe o que dizer na sua oração? Louve. Chore. Tá precisando? Louve, querido. Eu não sei o que tem faltado na sua vida. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei o que tem te deixado aflito. Se é o seu emprego, se você está preocupado do que vai ser daqui para frente. Hey, somente louve. Somente louve ao Senhor. Ele te ouve. Ele nesse momento está inclinando os ouvidos dele para mim e para você. Talvez você esteja em casa sozinho, assistindo essa live, esse ao vivo, querido. Se você estiver sozinho, eu quero te dizer, todas as vezes que você tiver dúvida, que você sentir medo, que você achar que está sozinho, hey, o teu melhor amigo está dentro de você.
O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Não existe companhia melhor. Ei, talvez esse tempo o Senhor te prendeu aí no cantinho secreto, para que você, aleluia, conseguisse enxergar o seu melhor amigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos na sua casa. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito falar ao seu coração. Se quiser cantar, você canta. Se precisar de ficar em silêncio, você fica. Ei, mas não saia desse vídeo, porque o Senhor tem uma palavra para você. Feche os seus olhos. Espírito Santo, meu consolador. Aleluias. Espírito Santo, sabes bem quem eu sou. Ah, é verdade. E mesmo assim se importas comigo, mesmo com todos os meus defeitos. E mesmo assim moras em mim. Aleluia. Tu és santo, oh. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, meu Senhor. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Ore, 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 baixinho, baixinho. Ele é o seu melhor amigo. Ele está aí do seu lado agora. Você só precisa crer que o Espírito Santo está aí aonde você está. Se for preciso, chore, se humilhe, se coloque de joelhos, clame ao Senhor. Espírito Santo, meu consolador. Só o Senhor. Espírito Santo, sabes bem quem eu sou. E mesmo assim se importas comigo. Faça essa oração. E mesmo assim, com tudo que tenho de ruim, Ele moras em mim. Declare para todo mundo ouvir. Tu és santo, ei. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, o meu Senhor é. Tu és santo.
Espírito Santo, sabe o que Ele é seu? Aleluias! Ei! Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo e ora por mim com gemidos inexprimíveis em todos. Ei, aleluias! Tu és santo. Declare isso. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Diga pra Ele. Tu és santo, o meu Jesus. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Tu és santo. Xeralabassuriandalabaxé. Tu és santo. Que outra palavra, não existe palavras pra te descrever, porque só tu és. Tu és santo, meu Senhor. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluias. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Ei, aleluia, glória a Deus, muito boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto desse que Deus tem nos condicionado, nos trazido aí para viver. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um que está aqui nos acompanhando, vivendo este momento conosco, esse momento tão especial, tão abençoado aí na presença de Deus, amém? Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14, livro de Josué, capítulo de número 14, e nós vamos ler do versículo número 6 até o versículo do número 14, Josué, capítulo de número 14, vamos fazer a nossa leitura, que vai embasar a palavra que Deus trouxe ao meu coração para esta noite, está no versículo de número 6,
E nós vamos ler do 6 até o versículo de número 14. Josué 14, do 6 ao 14. Uma vez mais, então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo todos os dias as nossas lives, às 10 horas da manhã. Hoje de manhã cedo nós falamos um pouquinho sobre a vida justamente de Josué. Falamos sobre esse período de transição. Então, Deus tem falado poderosamente nas manhãs, através dessas lives. Deus nos direcionou desde o início desse período de quarentena, esse período de isolamento social, que todos os dias, às 10 horas da manhã, nós estivéssemos ali fazendo uma live e levando uma mensagem, uma direção, uma orientação, que nós pudéssemos estar ferramentalizando a sua vida, seu chamado, sua família, para viver e lograr êxito em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu quero desafiar você a todos os dias, se você pode, às 10 horas da manhã, que você esteja convidando as pessoas para participar conosco, amém? Então sejam assim, fica aí então o convite que eu gostaria de fazer para você, para que você esteja conosco, que você convide pessoas para participar nas nossas lives, todos os dias, às 10 horas da manhã. Meu retorno está ótimo, para mim aqui está muito bom. Não sei se em casa eles me ouvem bem, amém? Então, eu vou já perguntar aqui, se você me ouve bem aí, no Instagram, no Facebook da igreja, eu quero pedir que você dê um amém, se o áudio está bom, para que a equipe possa estar ajustando, caso, se por um acaso não estiver com qualidade, de forma audível o som aí para você. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero também aqui já deixar um outro recado. Eu vou pedir depois para eles colocarem, não sei se consegue colocar já no final da mensagem, vai estar lá os endereços bancários da igreja, as referências bancárias da igreja. Você que tem o desejo de trazer as suas ofertas, de ofertar nesse ministério, eu quero que você aguarde até o final, então, o momento que vai estar sendo informado aí nessa live, os endereços bancários, as referências bancárias da igreja, para que você possa fazer a sua oferta. Você que é dizimista, e obviamente há uma liberdade no seu coração, para se manter fiel àquilo que você acredita, segundo a palavra de Deus, sobre dízimos e sobre oferta. Então fique até o final do culto, aproveite aí a melhor oportunidade para você anotar o número da conta da igreja, para que você possa fazer a sua transferência, o seu depósito, e nós, como igreja, conseguimos cumprir todos os compromissos financeiros que a igreja tem. Amém, queridos? Então, uma vez mais, sejam todos assim muito bem-vindos. Eu quero falar rapidamente algo ao seu coração, então já fique aqui comigo agora. Conecte-se aqui na palavra, eu já vou direcionar algumas coisas que Deus veio trazendo ao meu coração. É tão interessante, no domingo, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, descortinando os projetos do inimigo, descortinando os projetos do inimigo para esse tempo. E aí, Deus veio trabalhando isso ao meu coração de forma tão intensa, de forma tão forte, e eu trouxe essa palavra sobre os anciãos. Qual é o projeto do inimigo em tentar atacar de forma tão ferozmente os anciãos desse tempo, dessa geração? Hoje, a história que eu quero contar aqui, ela vai falar de um homem de 85 anos de idade. Um homem que viveu um feito sobrenatural, poderoso, tendo ele 85 anos de idade. Ele vai nos ensinar que a velhice se expressa mais na alma do que no corpo. O que, no caso deste homem, não aconteceu. Então, muitas vezes, a velhice, ela se expressa mais na alma de uma pessoa do que propriamente no seu corpo. Existem pessoas que, mesmo sendo jovens, estão envelhecidas. A alma está envelhecida, a alma está cansada, indisposta, a alma está sofrida,
A alma está abatida e ainda que não tenha uma idade envelhecida, mas permitiu que a alma ficasse envelhecida. Hoje, Deus vai mostrar para nós como ter uma vida saudável, fisicamente e espiritualmente, de modo que a nossa alma não esteja e não seja permitido por nós que a nossa alma fique abatida. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, essa que tem dado os relatos todos os dias sobre o coronavírus, sobre essa pandemia mundial, ela tem trazido o histórico, os dados, as direções que o mundo está seguindo dentro desse contexto. Essa mesma Organização Mundial da Saúde, ela traz 4 tipos de envelhecimento, 4 características ou 4 grupos de envelhecimento. E talvez você vá se encontrar em um desses. A primeira faixa etária de pessoas que estão em processo de envelhecimento é a idade de 45 até 59 anos. De 45 até 59 anos é a faixa etária das pessoas que são da meia-idade. O que é a meia-idade? É aquelas pessoas que estão em processo de envelhecimento. A meia-idade é pessoas que estão no processo de envelhecimento. A meia-idade, ela consiste as pessoas de 45 anos até 59 anos de idade. Eu já quero deixar aqui um alô para você, que eu não estou nesse processo de envelhecimento de acordo com a OMS, porque eu não estou entre 45 e 59 anos, não estou fisicamente, não estou cronologicamente, mas também não estou espiritualmente. Amém? Então, eu quero dizer para você que está nessa faixa etária de 45 a 59 anos, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que você está na meia-idade. E eu estou falando de um processo de envelhecimento. O idoso é a segunda faixa etária. O idoso, ele consiste entre as idades de 60 anos e 74 anos. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o idoso, ele está entre 60 e 74 anos. A terceira classe desse processo de envelhecimento são os anciãos. Esses anciãos, eles consistem na idade entre 75 anos e 90 anos. Então, os anciãos, ele está dentro da idade de 75 e de 90 anos. E a velhice extrema, que é a quarta faixa etária, a velhice extrema, ele está de 90 anos em diante. Velhice extrema de 90 anos em diante. Hoje eu queria trazer essa palavra, vamos falar de um homem que está justamente de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Se fosse dos dias atuais, ele estaria na faixa etária dos anciãos, porque ele com 85 anos viveu coisas poderosas, e essa faixa etária de 85 anos ou 85 anos está dentro da faixa etária de 75 a 90 anos. A grande pergunta, que eu já vou desenvolver aqui, aquilo que Deus trouxe ao meu coração. A grande pergunta é, cronologicamente, porque esse é um dado cronológico, você está em qual idade? Talvez você esteja na juventude, na fase adulta, talvez você esteja nessa fase de maturidade, esse adulto já amadurecido, já com uma maturidade consolidada na sua vida. Talvez você já esteja entrando ou já entrou nessa meia-idade, 45, 59 anos. Talvez você já esteja até na faixa dos idosos, de 60 a 74, ou até um privilegiado de fazer parte dos anciãos, de 75 a 90. Quem sabe tem alguém que nos assiste, que já está na velhice extrema, e glória a Deus e aleluia pela sua vida, porque já estão de idade acima de 90 anos.
Mas a pergunta é, essa é a estatística? Essa é a linha de enquadramento cronológico? Mas a pergunta é, será que eu estou falando para alguém nessa noite que se encontra em uma dessas faixas etárias, no que diz respeito à sua vida espiritual? Talvez não esteja cronologicamente, talvez você não faça parte de um grupo dessa idade, mas talvez você pode ser que espiritualmente você esteja dentro de uma dessas faixas etárias. Já viu aquele jovem que tudo que você pede para ele, ou tudo que ele precisa fazer, ele se apresenta extremamente cansado, indisposto para fazer? Esse jovem, com certeza, espiritualmente, ele está migrando para dentro de uma dessas faixas etárias aqui, que a Organização Mundial de Saúde aponta para organizar de forma cronológica essa classe de pessoas. Mas eu quero trazer e pedir que você tenha liberdade de sondar o teu coração, sondar a tua vida, porque talvez você possa se enquadrar espiritualmente dentro de uma dessas faixas etárias. O livro que nós vamos ler de Josué, capítulo de número 14, do versículo 6 até o versículo 14, vai falar de um homem de 85 anos. Olha o que está dizendo a palavra de Deus no livro de Josué. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, já descobriram de quem nós vamos falar? 85 anos, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo de número 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Sabe, queridos, como nós vamos aprender com um homem chamado Calebe, que com 85 anos viveu uma vida de conquistas poderosa e sobrenatural.
como não permitir que as nossas vidas sejam envelhecidas, nem pelo tempo, nem pelas emoções, nem pela circunstância, nem por informações que possa, porventura, querer vir para abater a nossa alma e nos tornar pessoas envelhecidas na presença de Deus ou diante das oportunidades que Deus nos dá de nos rejuvenescer. Sabe, Caleb tinha 85 anos, mas a sua atitude era uma atitude extremamente rejuvenescida. Um homem com um vigor para conquistar sobrenatural. E eu quero tomar liberdade, nesta noite, de trazer uma palavra ao teu coração. Como ter uma vida rejuvenescida, independente da idade que você tem. Como não permitir que, estando cronologicamente ou não estando cronologicamente em uma idade avançada, não permita que a nossa alma ela entre em um estágio de velhice extrema, sem que nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos não nos levem para lá, porque uma vez que eles estejam mortos dentro de nós, ele acaba sendo passaporte para nos levar, para levar as nossas vidas, porque se o sonho morre dentro de nós, nós envelhecemos todos os dias. Talvez não envelhecemos, afirmo que não envelhecemos tão rapidamente, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, quem tem sonhos mortos dentro dele, envelhece rapidamente. Acelera-se o tempo do envelhecimento espiritual, quando os sonhos estão mortos dentro de nós. A primeira coisa que eu gostaria que você aprendesse com a vida de Caleb está no versículo de número 6. Versículo de número 6, ele está dizendo assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barnea, a respeito de mim e a respeito de ti. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, quando ele se apresenta, ele está dizendo assim: olha, eu tenho uma promessa. Há uma promessa sobre a minha vida. Quando ele chega diante de Josué, ele fala para Josué: Josué, eu não vou permitir que a minha vida perca o sentido, que a minha vida perca a graça, perca o sabor. Eu não vou permitir, porque eu tenho uma promessa. Eu não vou permitir que os sonhos morram dentro de mim. Ainda que eu tenha 85 anos, eu não vou permitir que isso aconteça. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. As promessas, elas são bússolas espirituais. Quantas pessoas que estão perdidas e envelhecidas espiritualmente, porque perderam essa bússola espiritual chamada promessa. Perderam o olho, perderam a visão da promessa. Nós precisamos ter as promessas de Deus ativadas dentro de nós. Quando ele chega, 45 anos depois que a promessa havia sido feita, ele diz: essa promessa está viva dentro de mim até hoje. Eu me recordo da promessa. Quantas pessoas que estão permitindo ter suas vidas enfraquecidas, porque deixaram com que as promessas de Deus se perdessem dentro delas. Promessas são bússolas espirituais. Sabe, é diferente quando você vê um homem e uma mulher que está com a promessa de Deus viva dentro dela. O semblante, a forma de se movimentar, a forma de conversar é diferente. Quando você encontra uma pessoa que a promessa
de Deus está morta ou está perdida dentro dela. Ela está completamente abatida, desanimada. Às vezes você vê pessoas com um chamado tremendo, com promessas poderosas sobre a vida delas, mas elas se encontram perdidas. Por que se perderam? Porque perderam as promessas que Deus tinha para ela. Promessas são bússolas espirituais que nos norteiam para viver coisas sensacionais na presença de Deus. Pastor, como eu faço para marcar as promessas dentro de mim e essas promessas não morrerem? Como eu faço para marcar as promessas dentro de mim e essas promessas não se perderem com o tempo? Coloque as promessas de Deus como objeto, como objetivo, melhor dizendo, de oração na sua vida. Todos os dias, quando você for orar, e eu quero acreditar que você ore todos os dias, dentro das suas orações, coloque as promessas que Deus te fez. Inclua as promessas de Deus. Inclua as promessas de Deus em suas orações. A forma de você avivar, de você deixar ativado dentro de você as promessas de Deus, a forma de você manter viva dentro de você as promessas de Deus, é você orar, falar dela, apresentar ela todos os dias ao Senhor. Todos os dias em suas orações você apresenta as promessas de Deus, e elas vão todos os dias estarem ativadas dentro de você. Quando nós não falamos das promessas, quando nós não apresentamos para Deus, quando nós oramos, falando, citando as promessas, nós perdemos essa bússola espiritual. E quando perdemos essa bússola espiritual, chamado promessa, nós automaticamente nos perdemos. Quantas pessoas que porque perdeu a alegria da promessa dentro dela, estão hoje perdidas, sem rumo, sem saber o que fazer da vida. É tão interessante quando uma promessa está viva dentro de uma pessoa. A promessa tem o poder de romper a barreira do tempo. Existe uma história que Walt Disney, esse personagem que todos já ouviram falar do cinema norte-americano, ele construiu aquele castelo que simboliza a marca de Walt Disney. E a história conta que ele, no período da construção daquele castelo, ele faleceu. E quando houve a inauguração do castelo, um dos funcionários que trabalharam na construção chegou até a viúva. Naquele momento de celebração, naquele momento de alegria, de inauguração, ele chega para a viúva e ele fala: como seria importante, como seria legal se ele pudesse estar aqui para ver tudo isso aqui pronto. Como seria legal se ele pudesse estar aqui para ver essa obra concluída. E a esposa dele diz: você está equivocado. Ele viu tudo isso aqui pronto antes que nós terminássemos a obra. O que é uma pessoa que tem a promessa ativada dentro delas? Elas conseguem ver as coisas acontecendo antes que elas aconteçam. Quem tem promessa e deixa essas promessas ativadas, e eu estou lhe instruindo com aquilo que Deus trouxe ao meu coração para essa noite, que a forma de manter uma promessa ativada dentro de nós é nós orarmos, apresentando para Deus e
vivificando todos os dias dentro de nós, através da oração, falar, compartilhar, dar vida através das palavras, as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Toda promessa, quando Deus te entrega uma promessa, Ele está te dando uma bússola espiritual para você se nortear, para você não se perder em meio ao caminho. Caleb, 45 anos depois, ele não estava perdido. Por quê? Porque a bússola espiritual estava ativada na vida dele. As promessas que Deus havia feito para ele estava viva dentro dele, ou seja, a bússola estava norteando Caleb para que ele não se perdesse. E hoje eu quero deixar esse desafio para o seu coração. Não permita que a promessa que Deus te entregou se perca dentro de você. Porque se ela vem a se perder dentro de você, a sequência natural é que você passe a se perder na vida. Porque quem não tem promessa viva está perdido, espiritualmente falando. Segunda coisa que nós aprendemos através desse texto, receba isso aí no teu coração, receba essa instrução, receba essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, porque Deus, Ele quer rejuvenescer as nossas vidas, Deus quer nos manter ativos, firmes, fortes, saudáveis e conquistadores e conquistando. E Ele trouxe um ancião de dias, um homem de 85 anos para nos ensinar como ser rejuvenescido na presença de Deus. A primeira é ter ativado dentro de nós as promessas. Hoje eu já quero dizer, ou já quero tomar liberdade de pedir a você que busque dentro de você todas as promessas que um dia Deus liberou sobre a sua vida. Segunda coisa, está no versículo de número 7. Versículo de número 7 diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como eu sentia no coração. Ele está dizendo: olha, eu fui espiar a terra, e quando eu voltei de espiar a terra, eu relatei conforme eu sentia no coração. Sabe, é tão interessante, se você ler e observar bem a história de Caleb, porque ele relatou conforme ele sentia no coração dele, ele quase morreu apedrejado. Caleb, ele não permite que a vida dele se moldasse de acordo com as conveniências. Caleb, ele não permite que a vida dele fosse moldada pelas circunstâncias. Ele tinha coerência, ou existia coerência entre o que Caleb vivia e o que Caleb falava. Segunda coisa que nós aprendemos no versículo de número 7, Caleb andou com coerência. Caleb viveu com coerência. Se nós desejamos ter as nossas vidas, uma vida de relevância, avivada, rejuvenescida na presença de Deus, nós precisamos andar com coerência. Caleb não muda o discurso dele em meio às pressões que ele sentiu. Caleb não desvia o foco, Caleb não perde o caminho por causa da conveniência. Caleb não permite que a circunstância mudasse aquilo que Deus havia mostrado para ele. Preste atenção para você ver se você consegue acompanhar o que eu estou dizendo. Caleb, ele entra na terra prometida. Ele era um dos 12 espias. Ele volta junto com Josué, mais 10 outros espias. E eles vão entregar o relatório. Quando eles vêm trazer o relatório, os 10 espias começam a construir uma informação negativa,
traz de lá os cachos de uva, 2 homens para trazer essas frutas, uma cidade fortificada, um lugar cheio de adversidades. E aí eles começam a dizer, olha, não tem como entrar, lá nós seremos esmagados. Certamente era esse um dos pensamentos deles. Porque os homens lá são gigantes e nós, como gafanhotos. Quando esses 10 espias estavam dando esse relatório, Caleb se pronuncia contrário a esse relatório negativo. E aqui nesse texto, nesse versículo de número 7, ele está relembrando. Eu não permiti que em meio à adversidade, que em meio à circunstância, que em meio a uma conveniência, eu mudasse o meu discurso. Eu sou o que Deus me chamou para ser, e não é uma conveniência que vai mudar o meu caminho, não é uma circunstância que vai mudar as minhas decisões. Ele passou pelo estreito, correu o risco de ser apedrejado. Você pode pesquisar isso, salvo eu esteja equivocado, mas está em Números, capítulo de número 14, onde Deus dá o livramento para eles, para que ele não fosse apedrejado. Se você quer ter uma vida rejuvenescida pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus, você não pode andar uma vida que não tenha coerência entre o que você fala e o que você vive. Ele está dizendo claramente que aquilo que ele falava era exatamente o que ele vivia. O que ele vivia era exatamente o que ele falava. Quer ter uma vida rejuvenescida? Quer ter uma vida saudável? Quer ter uma vida relevante nesse tempo? Quer ter uma vida empolgante nesse tempo? Não interessa a idade que você tem. Não interessa qual faixa etária você faz parte. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje: quer ter uma vida rejuvenescida? Toma posse e ative as promessas que um dia eu fiz sobre a sua vida. Quer ter sua vida rejuvenescida? Quer viver coisas grandes e poderosas na minha presença? Ande com coerência, que todos os dias, antes que você acorde, eu já preparei para a sua vida promessas, vitórias, conquistas, sobrenatural, porque antes que você acorde, as minhas bênçãos já se renovaram sobre você. Antes que você levante, as minhas misericórdias já se renovaram para a sua vida. Ande pela coerência. Alinhe o que você fala com o que você vive, o que você vive com o que você fala. Terceiro, versículo de número 10. Olha o que diz o versículo de número 10, que coisa sensacional. Olha que mensagem que Deus traz ao nosso coração. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Sabe? Quer ter sua vida espiritual revigorada? Quer viver uma vida saudável na presença de Deus? Tenha durabilidade. Tenha durabilidade nas decisões que você toma diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem durar nas decisões que elas tomam em direção ao Senhor. É tão interessante. Eu vou dar um exemplo que eu acredito que ilustre um pouco melhor o que eu quero dizer. Eu quero tentar trazer para o contexto atual, para o dia a dia. Quero tomar a liberdade de tentar te familiarizar ainda mais dentro do contexto bíblico. Então eu vou usar um exemplo do nosso cotidiano. O brasileiro, ele é mestre em fazer durar o salário dele. Existia um programa de televisão que diz que o salário do professor é pequenininho. O brasileiro, ele espicha o salário para que o salário dele consiga durar
o mês inteiro. Sabe? É um milagre. Amém? É um milagre o que o brasileiro faz com o pagamento dele. É um milagre quando ele consegue espichar. É um milagre como que uma mãe consegue espichar os recursos financeiros de um mês e fazer com que esse mês se complete sem faltar nada para dentro de casa. Ela aprendeu, famílias aprenderam a arte de fazer durar aquilo que está em suas mãos. Caleb, ele faz durar, ele consegue espichar aquilo que estava nas mãos dele. Quer ver? Quantas pessoas que nós conhecemos, talvez você conheça alguém, você vai entender melhor, quer ver? Ó? Que pega o salário, agora eu vou te dar outro contraponto. Eu disse sobre as mães, sobre mulheres, sobre maridos, sobre homens, sobre famílias, que consegue pegar o salário, consegue fazer um planejamento mensal e consegue, ainda que o salário seja pequeno, mas consegue achar equilíbrio e esticar o salário, esticar até finalizar o mês e não deixar nada faltar. Esse tipo de pessoa se assemelha com Caleb. Caleb pegou uma promessa e ele conseguiu administrar, ele conseguiu espichar, ele conseguiu fazer cumprir todos os propósitos dentro dos seus devidos e referidos tempos, até que chegasse o dia do cumprimento da sua promessa. Quer ver? Como é que a pessoa, agora eu vou te dar o contraponto, quando é que a pessoa tem uma vida envelhecida? Vou te dar outro exemplo. Quem não conhece uma pessoa, uma família, que pega o pagamento do mês e rebenta a boca do balão. Pegou o pagamento, é churrasco, é refrigerante, é não sei o quê, e vamos ali, vamos lanchar, e vai aqui, vai ali, vai acolá. Deu 5, 6, 7, 10 dias, está gastando dinheiro à vontade. Só que o mês não tem 10 dias. O mês tem 30 dias. Aí sabe o que acontece? Acabou o dinheiro em 10 dias. Aí começa o humor ser alterado. Aí a esposa já começa a ficar rixosa dentro de casa, porque não tem dinheiro, está faltando as coisas. O marido começa a ficar ignorante, não quer conversar com ninguém, não quer falar, responde meias palavras, é duro nas suas colocações. Aí a família começa a virar um caos. Aí sabe o que a pessoa faz? Não adianta nada servir a Deus. Estou passando uma peleja, estou passando uma luta, minha vida não muda, as coisas não acontecem. Aí é uma pessoa que pode ter 30 anos de idade, mas porque não aprendeu a fazer com que algo que colocasse em tuas mãos durasse o tempo necessário, entra em crises profundas no relacionamento familiar e no relacionamento em qualquer área da vida. Pessoas que são descontroladas, que não têm equilíbrio, que não têm ajuste, não conseguem administrar o que está em suas mãos com o tempo. Caleb, ele está dizendo, olha, eu recebi uma promessa. 45 anos depois, eu estou de posse da promessa. Por quê, pastor? Porque ele administrou a promessa que estava na mão dele. Ele não saiu querendo fazer de qualquer jeito. Ele organizou a vida dele, alinhando ela com a promessa que Deus tinha para ele. Famílias que estão ajustadas, equilibradas, elas conseguem pegar o seu pagamento mensal, que é deste tamanhozinho muitas vezes, e administrar, esticar. Compreende o que eu estou dizendo, amém? Esticar aquele recurso, que é pequeno, mas consegue esticar até cumprir os 30 dias. Enquanto outros
pega o salário e com 10 dias já torrou tudo. Se fizer um checklist do que gastou, vai ver que muitas coisas eram supérfluas. Estaria dentro de um carrinho de compra que poderia escrever no carrinho de compra supérfluos, desnecessário. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Será que aí na sua casa você pode dizer um amém? Será que aí você pode digitar aí e falar amém, glória a Deus? Eu recebo essa palavra no meu coração em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a se movimentar aí na sua rede social, deixa uma palavra aí, diga amém. É verdade, eu conheço pessoas assim, preste atenção, eu sei que não é você, amém? Eu sei, eu já estou profetizando sobre a sua vida, eu sei que não é você, que não consegue e não está administrando financeiramente o seu salário do mês, assim como não está administrando financeiramente o salário do mês, e a vida está entrando no embaraço, a vida está entrando num caos, a vida está ficando envelhecida, assim como acontece na vida espiritual, e Caleb está nos ensinando como não deixar a nossa vida envelhecer. Eu sei que não é você, mas eu sei também que você certamente conhece alguém que já fez isso. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 12. Versículo de número 12, diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os aniquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Quarta dica, quarta lição que Caleb nos ensina. Se você quer ter sua vida rejuvenescida, se você quer ter uma vida saudável espiritualmente, se você quer ter saúde emocional para viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida, aprenda com Caleb no versículo de número 12. Mova-se por desafios. Mova-se por desafios. Ele está dizendo assim, olha, eu quero este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como me prometeu. Onde que ele estava indo? Ele estava indo para uma cidade, ele estava indo para um local, o Monte Hebron. O Monte Hebron, que era um local, uma cidade totalmente fortificada, e lá estavam os anequins, grandes e fortes, gigantes. Preste atenção, Caleb com 85 anos, ele não pediu facilidade. Com 85 anos, ele não buscou facilidade. Com 85 anos, ele nos ensina que um homem deve ser movido por desafios. Se você deseja avivar a sua vida, ter uma vida emocional, espiritual, física, jovem, ativa, cheio do gás, cheio da disposição, mova-se por desafios. Caleb, com 85 anos, ele falou, eu quero esse desafio. Nesta cidade de Hebron estavam os maiores gigantes. Era a cidade mais fortificada, entenda, a ser conquistada a partir do momento que eles entraram. E ele, Caleb, ele falou, eu quero essa cidade. Eu quero o maior desafio que tem lá dentro. Eu não quero a moleza, eu não quero a facilidade, eu quero o maior desafio que tem lá dentro. Me dá o maior desafio. Se você ler um pouquinho essa história, não está dentro do contexto que eu quero falar. Os outros que estavam também pleiteando o terreno, leia depois um pouquinho essa história, você vai ver que os outros se apresentam para Josué e falam, Josué, nós somos muitos. Nessa repartição de áreas, de terreno, de cidades,
nos dê porção dobrada, nos dê o dobro, porque nós somos muito. Mas era mentira. Eles queriam porção dobrada dos lugares que não precisava ser desapossados. Eles queriam porção dobrada de lugares que estavam sem gigantes, sem fortalezas. Eles queriam a tranquilidade. Olha, me dá a porção dobrada, porque somos muitos. Isso era um pretexto. Estuda com calma e você vai achar o que eu estou lhe dizendo. Homens movidos por facilidades. Mulheres que são movidas por facilidade. Se você quer ter sua vida rejuvenescida, mova-se por desafios. Os desafios existem com um propósito definido. Pastor, por que existem os desafios? Qual é o propósito de um desafio? Eu quero que você saiba que os desafios têm propósitos muito bem definidos. Primeiro propósito de um desafio. Um desafio, ele separa pessoas extraordinárias de pessoas comuns. Qual é o propósito de um desafio, pastor? Separar pessoas extraordinárias de pessoas comuns. Perceba que quem tem relevância no tempo é Caleb, que aceitou o desafio. Ele foi separado como um extraordinário. Ele foi destacado do grupo como alguém extraordinário. Ele saiu do meio das pessoas comuns. Porque os desafios existem para separar os homens extraordinários dessa geração dos homens comuns. Os comuns são identificados, são descobertos através de seus desafios. A grandeza de um homem, ela é conhecida pelo tamanho do seu adversário. Quer conhecer a grandeza que você verdadeiramente tem? Identifique o tamanho do seu adversário. E você vai saber qual é a sua grandeza. Se os seus desafios são desafios pequenos, você tem uma tendência forte de ter a sua alma envelhecida, ainda que seja novo de idade. Quer ter relevância nesse tempo? Quer ser alguém extraordinário nesse tempo? Busque grandes desafios, porque os grandes desafios, eles existem para separar pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Deus está te chamando. Deus está me chamando para sermos homens e mulheres extraordinários. Quando Deus te chamou, quando Deus te fez uma promessa, quando a mão de Deus foi em sua direção e Ele te resgatou,
Ele te chamou para viver uma vida extraordinária. Não apequene a sua vida vivendo uma vida comum, porque você está se escondendo atrás dos desafios. Desafios existem para separar homens e mulheres extraordinárias de pessoas comuns. Você não nasceu, você não foi chamado, você não foi chamada para ser alguém comum nessa geração. Versículo de número 13, versículo de número 14, e aqui eu vou finalizar. Versículo 13 e versículo 14. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Quinto e último. Calebe nos ensina que quem anda embasado nas promessas, orientado por essa bússola espiritual chamado promessa. Calebe nos ensina que quem anda pela coerência, alinhado o que fala com o que vive com o que fala. Ele nos ensina que a coerência é nos manter firmes, independente das circunstâncias, independente das conveniências. Neste texto, nós aprendemos com a vida de Calebe, que ele tinha tudo, humanamente falando, para mover-se de acordo com a circunstância, de acordo com a conveniência. Porque ele foi posicionado naquilo que Deus tinha para ele, tinha prometido a ele, naquilo que ele tinha visto quando ele entra na terra prometida. Quando ele fez calar aqueles 10 homens que estavam trazendo um relatório negativo, e ele falou: ei, subamos e possuamos. Ele tinha dentro dele uma palavra, e ele coloca essa palavra como sendo a palavra mais forte do momento. Ele nos ensina que se você quer ter uma vida de relevância, se você quer rejuvenescer a sua história, se você quer ter uma vida emocionalmente, espiritualmente saudável, você precisa andar com coerência. Calebe tinha coerência. Você encontrava coerência entre o que Calebe falava e o que ele vivia. Calebe teve durabilidade. Durabilidade. Calebe não permitiu que a má administração, que a falta de ajuste entrasse na vida dele. Dar a promessa, liberar a promessa, é a parte de Deus. Administrar a promessa, desenvolver a promessa, manter a promessa viva dentro de nós, é a nossa parte. Por que pessoas permitem que as promessas morrem dentro delas? Porque o caos é instaurado em vida de pessoas, ou na vida de pessoas que têm promessas, porque não sabe administrar aquilo que Deus entregou para ela. Não consegue administrar aquilo que Deus colocou nas mãos dela para ela viver.
Como manter uma vida de relevância? Como ativar essa juventude dentro de nós, independente da idade? Precisamos ser movidos por desafios. Os desafios existem com propósitos específicos. Qual o propósito, pastor, de um desafio? Separar homens extraordinários de homens comuns. Este é o tempo que Deus quer separar pessoas extraordinárias de pessoas comuns. Esse é o tempo que Deus está nos chamando para que através dos desafios nós deixamos de ser pessoas comuns e para essa geração, para esse tempo, venhamos a nos transformar em pessoas extraordinárias. Qual o grande desafio você teria coragem de lançar para a sua vida nesse tempo? Grandes desafios é a marca dos grandes homens. Grandes desafios é a marca dos grandes conquistadores. Davi se tornou alguém conhecido pelo tamanho de Golias. Golias foi a ferramenta que Deus usou para fazer Davi um homem extraordinário. Golias era um gigante robusto, um adversário dificílimo de ser abatido. Mas a vida de Davi dá uma virada quando ele aceita esse desafio para a vida dele. Davi sai da galeria dos homens comuns. Quando derruba o gigante quando derruba o gigante Golias, Davi sai da galeria dos homens comuns para fazer parte da galeria dos homens extraordinários. É isso que Deus tem para a sua vida hoje. É isso que Deus tem para a minha vida. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer nos tirar da galeria de pessoas comuns e nos levar para uma vida extraordinária. Ele usa uma ferramenta chamada desafio. A grandeza de um homem, ela é conhecida pelo tamanho do seu adversário. O seu desafio, o desafio que está à sua frente, o desafio que você se propõe a conquistar, vai definir a grandeza que você vai alcançar. Sabe, eu estava conversando esses dias em uma visita que eu fiz. E na visita a pessoa dizia assim: pastor, eu conheço o senhor, antes de começar esse ministério eu já te conhecia. E se tem algo que eu vejo no senhor, e que eu admiro, é que o senhor é um homem de grandes desafios. O Senhor se lança desafios sobrenaturais. Cada vez que eu te encontro, o Senhor está em um desafio novo, e cada um maior do que o outro. E eu disse para ele, eu disse para essa pessoa, eu quero ser conhecido como um homem que vence desafios. Porque um homem e uma mulher é medida pelo tamanho dos seus adversários. Caleb podia usar a prerrogativa de dizer da idade, ele podia tentar qualquer coisa. Ele podia se unir aos outros que falaram: me dê tua porção dobrada,
porque somos muitos. Aquilo era uma mentira. Ele não queria porção dobrada, porque eles eram muitos. Ele queria uma porção dobrada de lugares que já estavam pacificados, comuns, pessoas comuns, pessoas comuns. Caleb falou: não, 85 anos eu tenho, estou tão forte hoje, tão animado, quando eu estava há 45 anos atrás. Quando o Senhor veio por intermédio do teu servo Moisés e me deu uma promessa. Essa promessa foi administrada dentro de mim até os dias de hoje. Está viva dentro de mim. O tempo passou, mas a promessa permaneceu. Quer viver uma vida de relevância? Deixa essa promessa que Deus liberou sobre a sua vida ressuscitar dentro de você. Dê vida a essa promessa. Ande com coerência. Administre cada passo, cada área da promessa que Deus tem para você. Administrar a promessa, que eu dei o exemplo do salário mensal de uma família que administra bem e a outra que não administra. É você alimentar, regar cada área da vida que está no entorno da promessa. Tire o que é supérfluo, tire o que não colabora para a existência da promessa. Pegue o carrinho e coloca para fora, nesse carrinho de descarte, tudo aquilo que não colabora com a promessa. Quinto e último, ele creu para viver o cumprimento da promessa. Creia para viver. Creia para viver. Não é viva para crer, é creia para viver. Como eu faço, pastor? E aqui está o último tópico que eu quero finalizar. Como eu faço? Creia para viver o cumprimento da promessa. Ative a fé dentro de você. Deixa essa fé ser ativada. Porque o Senhor está falando sobre fé. Todo mundo tem fé. 10 espias, mais Josué e Caleb entraram na terra prometida. 12 espias no total. Todos os 12 voltaram com fé. Todos os 12 homens que entraram na terra prometida, todos eles entraram e saíram cheios de fé. Eles entraram e saíram abastecidos de fé, todos os 12 homens. Qual a diferença? É que 10 homens saíram com a fé negativa. Eles tinham fé de que não daria certo. Eles acreditavam que não teriam como conquistar. Eles acreditaram que seria impossível. Eles ativaram a fé negativa na vida deles. Saíram cheios de fé. Talvez a sua vida esteja envelhecida, ainda que na Organização Mundial de Saúde você cronologicamente não faz parte da meia-idade, 45, 59 anos. Você talvez cronologicamente não faça parte dos idosos, 60, 74 anos. Talvez você não esteja no grupo dos anciãos, 75 a 90 anos.
Talvez cronologicamente você não faça parte da velhice extrema, acima de 90 anos. Mas talvez espiritualmente, talvez a sua alma faça parte dessa faixa etária. Talvez a sua alma esteja alinhado com essa faixa etária. Hoje Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para o seu coração. Hoje Deus quer liberar essa palavra sobre a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus quer rejuvenescer a sua alma. Deus quer fazer a sua alma jovem, ativa, alegre, disposta, cheia de vigor para triunfar nesse tempo. Deus quer te levantar para viver o sobrenatural. Deus quer marcar a sua vida, tirar você do meio dos comuns e colocar você no meio dos extraordinários. Deus está dizendo que se levante homens e mulheres extraordinárias deste tempo. Coloque, assuma e aceite desafios grandes, porque este é o tempo em que homens e mulheres irão triunfar poderosamente na presença de Deus. Creia para viver os milagres e as promessas que Deus tem para a sua vida. Creia para viver. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vida, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Você pode declarar isso junto com sua família. Produto da oliveira
figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto, ei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Para encerrar, eu queria que você declarasse: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós esperamos por tuas promessas. Ativa em nós, Senhor, ativa em nós, e nos alegramos. Todavia me alegrarei, não importa o tempo, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.